por si próprio. Agora, quando termina a competição, que tu se olha no espelho e fala, eu fiz tudo o que eu podia, eu acho que a maior recompensa que tu tem é essa. Se eu conseguir superar meus limites físicos e mentais nessa última semana, eu acredito que eu posso superar qualquer coisa. Bateu a emoção agora. He's like a combination of a computer and a machine. How can I make this machine even better? This is Eduardo. He wants to know why and how so that he can make that machine, his body, even better. Sou sempre eu mesmo que preparo a minha comida todos os dias. Eu costumo dizer que tem que ser 100% de cada um, 100% alimentação, 100% treino, 100% descanso. Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez em busca do sonho de ser bodybuilder, em 2003 eu fui para os Estados Unidos e eu fui assistir o National, campeonato da NPC,
seria equivalente ao nosso campeonato brasileiro aqui no Brasil. E lá eu conheci um casal de bodybuilder chamado Alex Ramírez e Fanny Barrios, da Venezuela. E a Fanny, já falecida, ela é bodybuilder, ela cozinhava muito bem. Foi com ela que eu aprendi que um bodybuilder ele pode fazer dieta ao mesmo tempo comer muito bem. Normalmente a primeira refeição do dia é a refeição que oferece maior número de calorias, né? Aqui eu estou preparando um mingau de aveia, maçã, também gosto de botar um pouquinho de canela. A gente leva isso aqui no micro-ondas. Como eu falo, o segredo de permanecer tanto tempo de dieta é tu ter uma fácil relação e uma fácil convivência com a dieta. Sentir prazer naquilo que tu faz é muito importante. Eu gosto de cozinhar ela bem devagar. Eu sou muito metódico para tudo que eu faço. Para cozinhar, para treinar. Então normalmente, dificilmente, alguém conseguiria preparar o omelete do jeito que eu gosto. Então essa é uma das minhas maiores dificuldades. Quando eu me hospedo em algum hotel, normalmente eu tenho que me adaptar àquele tipo de situação, né? Aí tu pode deixar ela num ponto que tu gosta. Se tu gostar ela mais molinha, tu pode deixar ela assim, ela esfria também. Depois ela fica um pouco mais durinha. Ponto de mingau. Agora tem uma estratégia de partir aqui. É muito importante quando tu tem um sonho, tu conhecer o topo do teu sonho, né? Então, quando eu resolvi ser bodybuilder, eu fui para os Estados Unidos no intuito de adquirir de saber como é ser como era a elite do meu esporte. E eu percebi que o segredo não estava em cápsulas e nem em fórmula mágica. Que o segredo estava justamente em poder resistir a essa rotina o máximo de tempo possível. Um segredinho do mingau de aveia é tu utilizar um whey. É uma quantidade muito insignificante de whey que eu coloquei aqui, apenas para dar um pouquinho de cremosidade no meu mingau. Como eu moro muito próximo da academia, da fisioterapia, dos lugares onde eu frequento no dia a dia, então isso me permite estar sempre preparando as comidas em casa, fresquinhas. É isso que me dá energia todos os dias para treinar. A minha mulher, ela sempre sai de casa e todos os dias eu encontro um bilhete, um simples papel. Bom dia, campeão, eu acredito em você, estou contigo sempre. É o carinho que eu recebo da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me amam, que me dão forças para todos os dias acordar de manhã e repetir a mesma rotina com tanta seriedade, tanta dedicação, né? Nessa fase eu não me preocupo muito com ingestão de sal, de água, bem pelo contrário, eu mantenho a ingestão de sal e água bem altos, até para manter o músculo bem hidratado, bem cheio. Essa é uma fase que a gente tem que se preocupar muito e diminuir o percentual de gordura, não de água.
Cruz Azul estreia com vitória sobre o Nacional em Assunção. Moro numa região bem residencial, assim, cara, é bem tranquilo aqui. Fica próximo de tudo, é uma região relativamente um pouco cara para Florianópolis, mas na verdade eu costumo dizer que o barato sai caro, né? Eu morava no continente e eu perdia muito tempo para vir treinar, trânsito, estresse. Então essa região aqui ela é muito boa por isso. A gente está numa ilha, né? Florianópolis. Então, do outro lado da ponte é Florianópolis, mas a gente chama que é a região continental, né? Estou a 500 metros da academia. Aprende uma coisa, cara. Bodybuilder não pode ter estresse, cara. A única coisa que mata um bodybuilder é o estresse. Nessas últimas semanas que antecedem a competição, o meu treino ele é muito parecido com o treino que eu faço ao longo do ano de off-season, porém ele é um pouco mais intenso e com um volume um pouco reduzido. Não que seria um volume baixo do treino, mas seria um volume um pouco reduzido comparado ao que eu faço ao longo do ano. É um treino muito intenso, com duração média de 1h30, às vezes chegando a 2 horas de treino. Então é um treino que me exige muito. Eu utilizo cargas altas mesmo em pré-competição e mesmo nessas últimas semanas. E eu acredito que como eu inicio a dieta mais cedo, eu chego nessas últimas semanas comendo um pouco melhor, com condições de treinar ainda um pouco melhor. Obviamente que eu tô com um percentual de gordura bem baixo e muito cansado, então isso vai contribuir com que eu trabalhe com cargas mais leves comparadas àquelas cargas altas que eu trabalho ao longo do ano, mas essa queda na carga é feita de forma natural em função do meu cansaço, da limitação que a dieta vai me proporcionar. Feito da gente juntos. Eu conheço o Chico há mais de 10 anos. Eu conheci ele na minha primeira academia onde eu treinei. Ele era estudante de educação física. Mais tarde ele viria se formar e tornar-se um personal trainer. Hoje ele é professor, educador físico, personal trainer aqui em Florianópolis. Eu comecei a trabalhar com o Chico um pouco mais de um ano. Ele foi muito importante nesse processo de transição, de mudança de categoria, porque além de eu vir de uma lesão, eu também estava buscando competir na categoria Open, mais pesado, então ele foi muito importante no sentido de me ajudar a evoluir como atleta, a aumentar o meu físico, a construir mais massa muscular e ao mesmo tempo me preservar das lesões, das dores. Então a gente hoje desenvolveu um treino onde a gente consegue dar o máximo de estímulo para o músculo, conseguir manter o máximo da informação possível no músculo onde a gente quer trabalhar, com o mínimo de lesão para as articulações. A gente faz isso através de técnicas de treinamento desenvolvidas por mim e pelo Chico, por isso que a gente conversa muito. Eu não quero, só que artérias causam uma leve redução. Não, a Hammer Aduz. Percebe que aqui a gente discute antes de fazer, rola uma DR, né? Eu já falei pra ele, ele tem com a Carol, comigo ele tem DR, discussão de exercício, não de relacionamento. A gente tem que estar em sintonia.
porque aí as coisas acontecem naturalmente. Eu preciso saber o porquê que eu estou executando aquilo para poder assimilar aquilo de melhor forma possível. Por isso que antes de um exercício a gente sempre discute o que a gente vai fazer e de que forma que a gente vai executar. Porque o mesmo exercício pode ser executado de diferentes maneiras. Nós, além de parceiros de trabalho, nós também somos grandes amigos fora da academia. Então essa relação de confiança nos permite manter uma sintonia maior. É uma relação de confiança, é uma relação de trabalho, mas acima de tudo uma relação de confiança. Eu preciso confiar nele para poder treinar com ele e também poder levar em consideração as coisas que ele me fala para eu poder implementar no meu treino. Porque a partir do momento que tu não tem confiança no trabalho de uma pessoa, tu não consegue se entregar totalmente. Então hoje eu tenho plena confiança no trabalho do Chico e tem me ajudado muito no sentido de melhorar o meu físico e administrar as minhas lesões que vão aparecendo ao longo dos anos. Esse final, cara, é muito decisivo, porque até um determinado ponto tu consegue conviver facilmente com a dieta. Tu percebe que eu sou um cara que gosta de perder tempo na cozinha, preparando a comida, com bastante cuidado. É tu sentir prazer no que tu faz. Só que nesse final de preparação é bem sacrificante, então eu acredito que o maior adversário nesse momento é a gente mesmo, porque é onde eu tenho que superar meus limites físicos e mentais, porque isso eu posso controlar. Agora, o meu adversário eu não consigo controlar. Se alguém tiver uma colocação melhor que a minha, pode ter certeza que esse atleta mereceu e ele também sofreu, se sacrificou tanto quanto eu. Nessa fase agora eu aumento um pouquinho a ingestão de BCA, auxilia na recuperação também, e BCA acaba sendo utilizado também como uma forma de fonte de energia, além de auxiliar na recuperação também. Muito bom. Eu faço fisioterapia todos os dias depois do meu treino e isso já virou uma rotina diária na minha vida. Então todos os dias eu saio do treino, vou para a fisioterapia, onde permaneço lá por alguns minutos, onde eu faço todo um processo de manutenção que me permite controlar. Então hoje a minha lesão é totalmente controlada e eu consigo treinar normalmente. O que o Breno está fazendo aqui é mais no sentido de corrigir algumas sobrecargas que aparecem nessa fase. É uma fase muito intensa, onde eu faço exercícios cardiovasculares diariamente. Então muitas vezes a sobrecarga ocasiona alguns edemas, algumas situações onde a gente precisa manter uma manutenção para evitar qualquer tipo de problema no futuro, né? Então o que ele está fazendo na verdade é um preventivo. Então normalmente uma tendinite no início, quando ela é tratada, a gente consegue evitar com que ela se torne uma tendinose ou até uma ruptura no futuro, né? Que foi o que aconteceu no meu tríceps. Seja bem-vinda. Fui criado por uma família simples. Meu pai é filho de pescador e minha mãe é filha de agricultor. E isso, de certa forma, contribuiu muito para a minha educação, porque eu consegui valorizar cada coisa que eu recebia deles e que eu conquistei também. Eles são muito orgulhosos do meu trabalho como atleta, mas eu não tive apoio financeiro por parte da minha família quando eu decidi seguir isso como uma profissão. Então, a maior herança que o meu pai e minha mãe me deram, além da educação, foi os estudos.
94 anos, com muito orgulho, né, vó? 94 anos, a avó já fez. Ela joga baralho, é um joguinho que ela tem um nome, como é que é o nome? Vispa, sei lá o nome. Bisca. Bisca. E joga, conhece todas as cartas e joga, mas tem que ser dinheiro. 5 centavos a partida, 5 centavos. Eu vou levar A 10 centavos ela não joga. Eu vou levar a avó para Las Vegas. Quantos filhos a avó tem? 5 homens e 2 mulheres. A avó tem 7 filhos. Tá? A minha mãe é a única que mora na cidade grande. Todos são da roça. Acordam de madrugada e vão pegar o carro de boi para ir pegar cana, para pegar banana, engenho de farinha. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha realidade é como todo atleta brasileiro que inicia, passa por dificuldade financeira e dificuldade, esbarra nas mesmas dificuldades que eu esbarrei, só que a diferença é de quem sabe driblar, quem sabe superar, quem persiste, quem não desiste. Não é todo dia que eu tenho a avó aqui, né, pô? Sempre na casa da avó sempre tinha bolo. Bolo e galinha ensopada. É, né? A galinha velha, né? Levanta lá, eu quero ver, vai. Nossa! Opa! E dormir? Bora aqui. Tchau, vó. Tchau. Tchau. Agora vai ver para Deus. É uma boa viagem, uma boa sorte para tu, filho. Obrigado. Nossa Senhora Aparecida, assim, que te acompanha, assim, que tira as coisas, boa sorte para você, ter uma boa viagem, para viajar agora. Nossa Senhora carinho de vocês, uma boa sorte para A gente também. Tchau. boa viagem. Tchau. Dá um beijo na Carol. Tchau. Minha avó é uma figuraça, né, cara? Pô, 94 anos já. 94 anos de história. Eu cursei até o 8º período de Engenharia de Aquicultura na Universidade Federal. E eu trabalhei muito com tilápia. No cultivo de tilápia existe um laboratório onde eles produzem as larvas, né, que eles fazem a desova dos peixes. E em determinados períodos a gente tinha que injetar um hormônio nos peixes, onde fazia com que as fêmeas se tornassem machos. Assim elas poderiam retornar ao tanque e crescer por mais tempo. A tilápia é um peixe que come de tudo, então é um peixe relativamente barato para se fazer um cultivo de engorda de tilápia. Só que quando tu chega num supermercado, tu vai comprar um pacote de tilápia, a gente se depara com um preço um pouco alto. Esse é o carboidrato que eu vou comer antes de treinar hoje. Eu gosto sempre de cozinhar a batata na água antes e coloco na churrasqueira elétrica. Aí tu pode acrescentar um pouquinho de canela em pó. Fica bem gostoso. Hoje a gente vai fazer um shake de 50 gramas de whey protein. Glutamina. A glutamina, a creatina, o BCA, eles entram nesse caso com o intuito de auxiliar na recuperação muscular, muito mais que no anabolismo agora nessa fase. Então é muito importante as pessoas saberem que isso não é protocolado. Isso é... Tudo que eu como, tudo que eu faço é muito individualizado de acordo com a minha condição física no momento. O meu corpo vai dizer para o meu nutricionista o que ele deve fazer. Então hoje o meu shake pós-treino é esse. Amanhã pode ser que ele adicione carboidrato ou não, não é uma regra.
Faltam poucos dias para minha estreia no Flex Pro. Essa competição, o Flex reporta todos os atletas competidores. E aqui fala de mim. Aqui fala que eu irei retornar às competições na categoria Open. Aqui ressalta um pouco das minhas características. Eu sou um atleta que se destaca pela condição física. Então as pessoas esperam de mim sempre uma condição física fora do comum, né? Cara, essa competição ela representa pra mim tanta coisa. Primeiro, ela representa o meu retorno aos palcos depois de uma lesão que eu tive no tríceps. Ela representa pra mim uma fase de transição muito importante na minha carreira, onde eu estou saindo de uma categoria com limite de peso e estou entrando numa categoria peso pesado, onde não tem limite de peso. Cara, ela representa pra mim muita coisa. Ela representa talvez seria o divisor de águas da minha carreira. Faltam exatamente 9 dias para a competição. A gente vai treinar femoral, tríceps. Isso é um alongamento, mas Se eu ficar alongando muito, trabalhando com algumas metodologias de alongamento, a gente vai ter um prejuízo no treino, porque o alongamento provoca a separação, né, das pontes cruzadas, o poder de contração. Então, a gente só dá para aumentar a vascularização já, né? Isso é importante falar porque há uma discussão grande quanto à questão do alongamento antes do exercício. Então é importante a gente falar que, na verdade, a gente está dando mais uma soltada, um estímulo. Bora. A partir do zero, na hora da falha, porque tu tá aqui, né? Aí acho que eu falho, eu bato e parto do zero. Só que não sinto bem. Isso é um ponto positivo. Só que eu acho que é isso. Estresse de treino mesmo. Treino, cardio. Muito cardio, ficha. Muito. 20 semanas fazendo cardio. A Carol é uma pessoa fundamental na minha vida, em todos os sentidos. Ela me dá o suporte emocional que eu preciso para exercer minhas funções diárias. A gente mora junto há 4 anos e estamos juntos já há 5 anos. Ela me acompanhou nas principais conquistas, principalmente na minha carreira como profissional. Por mais que eu suba no palco sozinho, eu acredito que o bodybuilding é um esporte, não é um esporte individual, é um esporte em equipe. E eu diria que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E essa mulher na minha vida é a Carol. Ele tem um sonho, ele vai fazer tudo o que for possível para correr atrás desse sonho dele. E desde que a gente se conheceu, o sonho dele passou a ser meu também. E tudo que eu precisar fazer para fazer ele conquistar o sonho dele, eu também vou fazer.
ter treino hoje. Eu arranquei energia de onde eu não tinha. Acho que é isso que diferencia no final. Pra tu entrar com uma condição perfeita, eu acho que é isso que diferencia, cara. É o atleta que sabe chegar no final da preparação e dar essa última gota de suor, sabe? Porque é muito fácil chegar no final, todos chegam no final fracos, debilitados, mas eu acho que o que diferencia o cara que ganha do cara que fica em segundo, acho que é justamente a capacidade de superação, de chegar, por exemplo, nessa reta final, onde a gente tem uma baixa ingestão calórica, tanto de proteína quanto carboidrato, enfim. Mesmo assim consigo chegar na academia e tirar aquela última gota de suor ali, puxar e, sabe, eu acho que é isso que diferencia. Eu tô bem satisfeito porque hoje foi mais um dia que eu consegui ir pra academia e mesmo fraco, debilitado nessa última semana, faltando pouco tempo pra competição, eu ainda consegui tirar o restinho que eu tinha. Aí, ó, levando o material do seu Eduardo. Isso aqui são meus suplementos do mês de fevereiro. Tudo que eu utilizo da probiótica, whey hidrolisado, BCA, glutamina, creatina, carboidratos, barrinha de proteína. Tudo que vocês veem que eu uso, a probiótica manda todo mês pra mim. Caseína, eu utilizo também. Tanto da linha Pro Premium quanto da Professional, eu utilizo todos. Eu tenho que provar todos os sabores, né? As pessoas me perguntarem, eu saber quais são mais gostosos, qual eu gosto mais. Então eu acabo usando todos os sabores. Uso todos os tipos, uso isolado, hidrolisado, cookies, chocolate. Cada dia eu uso um diferente. Uma das coisas que eu acho mais interessante que acontece é que as pessoas me perguntam como eu consigo entrar tão seco nas competições, muito mais seco que os outros atletas. E eu acredito que eu devo isso ao tempo da dieta. Normalmente eu percebo que os atletas eles entram em dieta 12 semanas antes da competição e normalmente eu inicio a dieta faltando 20 semanas para a competição. Então acredito que esse tempo que eu faço de dieta é a grande causa de eu ter uma condição física melhor do que os outros atletas. Por eu fazer o que eles fazem, só que mais tempo. Dependendo do cardio que eu faço, cara, eu gosto de escutar determinado tipo de música. Quando eu tô caminhando, assim, eu gosto de escutar Macy Gray, sabe? Quando é um cardio mais intenso, eu uso uma música um pouco mais forte, David Guetta, escuto um hip hop mais pesado, uma coisa que me estimule. Agora quando eu tô caminhando, fazendo um cardiovascular de baixa intensidade, cara, te confesso que até Beyoncé eu gosto. Voz feminina, assim, sabe? Acho que me traz paz de espírito. Eu gosto de todo tipo de música. Mais um dia de cardio. Hoje foi um cardio de baixa intensidade. Só que, mesmo assim, é muito desgastante pra mim. Mesmo sendo um cardio hoje de 40 minutos de baixa intensidade, se torna muito nessa fase. Fechou, agora ir pra casa comer e descansar.
Aqui tu passou uma 2, agora eu quero uma 1. E aqui em cima, nesse mesmo estilo assim, ó. Dou uma tiradinha devagar. Só que tudo mais baixo. Aqui é 1. Aqui pode ficar até meio que uma marca entre o cabelo e a máquina. Pra ficar justamente esse arrepiado aqui, ó. Sim, tu vai assistir um evento, as pessoas que estão assistindo o evento são as pessoas da competição mesmo, né? Treino. Quando tu vai num evento lá nos Estados Unidos, as pessoas que frequentam os eventos, que pagam para entrar, para assistir, são pessoas normais, cara, filho de colo, sabe? É diferente. Não precisa ser necessariamente do meio, né? É que no Brasil tem muito isso, né, cara? O pessoal vai... É, aqui é muito específico, né? A não ser se virar moda. Sabe, passar na TV, comprar o UFC agora, não assiste. Antigamente quem assistia o UFC aqui, o Meca, os eventos em Curitiba de luta era só lutador, pessoal do Muay Thai, Jiu-Jitsu. Hoje em dia, pô, o cara sai de casa com o filho pra ir lá assistir, né, cara? Bom, agora a primeira coisa que eu faço é procurar alguma vértebra desalinhada para fazer a quiropraxia, né? Porque aqui, se tiver alguma vértebra bloqueando algum nervo, os músculos também não são irrigados corretamente, então vai ficar mais difícil de ele aumentar o volume muscular. Então a primeira coisa é ver se as vértebras estão alinhadas, e se não tiverem a gente faz o ajuste da quiropraxia. A liberação miofascial eu faço depois que eu solto, que eu faço a quiropraxia. Aí ela serve para fazer com que o músculo tenha um crescimento maior, porque se ele ficar com a fáscia toda colada no músculo, porque a fáscia é aquela película que tem em volta do músculo, né? Se tiver muito colado, não tem onde crescer mais o músculo, então ele pode fazer quantas repetições ele quiser, vai limitar. A quiropraxia ajuda para tudo, né? Mesmo que seja no pescoço, vai atuar no corpo inteiro, em todos os músculos dele. Porque às vezes alguma vértebra rodada pode estar bloqueando os nervos. E aí a irrigação e o impulso nervoso não é a mesma. Então libera tudo. Para fazer isso aqui, normalmente eu tenho que fazer isso aqui, ó. Girar todo o tronco, fazer uma rotação com a lombar. É. A gente vai no supermercado comprar algumas coisas já para preparar para comer e já pensando também na viagem. Eu dependo disso, né? Eu vivo de dieta praticamente o ano todo, então eu tenho que pelo menos selecionar os melhores alimentos, alimentos de qualidade. A gente tem que tomar muito cuidado. Há 5 semanas atrás eu tive uma contaminação, ainda não tenho certeza exatamente o que eu comi, mas eu fui parar no hospital com vômito e diarreia. Há 5 semanas da competição, e eu liguei pro Cris e falei: Cris, eu tô passando muito mal, vômito, diarreia, não para e não para. Aí eu fui pro hospital, eles me colocaram no soro e eu fiquei lá por 2 dias. Foi bem difícil porque quebrou, além de ter quebrado minha rotina de treino, dieta, abalou muito meu psicológico. Mas 2 dias depois eu já estava treinando de novo e foi um momento muito difícil. O que me confortou foi que o Cris falou para mim que ele já trabalhou com outros atletas mais experientes também, atletas inclusive que já conquistaram o Mr. Olímpia, e ele contou casos para mim que alguns atletas já tiveram problemas com contaminação, com alimentos dias antes da competição, e mesmo assim ainda conseguiram ir lá e ganhar a competição. Então o Cris, para mim, na verdade, ele é muito mais que um nutricionista. O Cris, para mim, ele
como se chama, um conselheiro parte técnica. Ele auxilia também em algumas decisões na minha carreira que eu devo tomar. Então, para mim é muito importante ter uma pessoa experiente como o Cris do meu lado, que me oriente em algumas decisões difíceis, decisões importantes. Tenho muita sorte de ter um cara como ele do meu lado. Uma coisa que eu dou muito valor é para a qualidade dos alimentos. De nada adianta tu fazer uma dieta se tu não sente prazer naquilo que tu faz. Então, uma das coisas que o bodybuilder às vezes não pode economizar no bom sentido da palavra é em comida. Aqui às vezes eu faço meus cardiovasculares à noite, domingo à noite. É bem tranquilo. Hoje é sábado, dia 11, e como vocês podem observar, a quantidade de carboidrato hoje ela foi um pouco aumentada. Isso em função dos resultados que o meu corpo, do feedback que eu passei para o Cris ontem. Nessa fase agora eu mando fotos para ele praticamente todos os dias, e ele vai fazendo as modificações na minha dieta praticamente diariamente. Eu acredito que por nós estarmos a uma semana da competição e ele fazer um dia hoje com carboidrato um pouco mais alto, eu acredito que seja porque ele adorou as fotos de ontem. A minha condição física ontem foi perfeita, principalmente depois da massagem e do alongamento miofascial que eu fiz. Também junto com o shake pós-treino ele adicionou um mingau de aveia, o que permite com que me cause um bem-estar maior e a gente possa puxar um pouco mais no treino. E eu posso observar um pump maior no treino devido à ingestão maior de carboidratos hoje. Cada coisa que eu deixei de fazer, cara, que eu me privei até hoje, eu tô colhendo, então assim, cara, eu não me arrependo de nada. Eu lembro quando eu tinha na época 20, 21, 22 anos, 23 anos, onde a maior parte dos meus amigos me convidavam para sair, ir pra praia, pra tomar cerveja, cara. Muitas vezes eu tive que dizer não pros meus amigos, cara, tive que me privar de muita coisa, realmente, cara. Só que eu, de certa forma, não me arrependo de nada disso, porque cada sementinha que eu plantei lá atrás eu tô colhendo hoje, graças a Deus, cara. Vai, sangue, vai. Aí, porra, isso aí. Aqui em cima, para. Foda mesmo. É mão de um bodybuilder. Exatamente uma semana para a competição. Exatamente uma semana. Daqui uma semana eu vou estar em cima do palco. Falta uma semana para o Flex Pro. Quem tá mais ansioso? Eu, o Chico ou a Carol?
Carol. Vamos fazer uma votação. Quem tá mais ansioso? A Carol. Um voto. Chico. Carol, 2 votos. Carol. Final de mais um treino. Falta exatamente uma semana pro Flex Pro. Amanhã a gente faz um treino de ombro. Segunda-feira a gente está voando para Los Angeles. Ainda não acabou. A minha relação com meu irmão é uma relação muito legal, porque nós, além de irmãos, nós somos grandes amigos. Ele vem sempre nos visitar com a Gabi, sua namorada, e é muito legal porque eu tenho um irmão que torce por mim, que me apoia, e no ano de 2010 ele foi assistir o Mr. Olympia e eu dei a minha jaqueta do Mr. Olympia para ele, que eu recebo como atleta, e eu ver ele lá usando a jaqueta e presente no evento, que é um evento mais importante para mim, foi muito emocionante, assim, por eu estar podendo dividir a minha emoção não só com a Carol, com o Cris, com os meus amigos, mas também, principalmente com meu irmão. Hoje é domingo, faltam 6 dias. Faltam 6 dias para a competição. Estou mantendo. Normalmente eu acordo 100 quilos, estou mantendo esse peso. É mais fácil do que se preparar para 202, né? Tem que esquecer um pouco a estética e se preocupar um pouquinho com a balança. Melhor. Boa. Vai, vence o peso, irmão. Vence o peso, leva. Leva. Vai. Vai, onde der, vai. Hoje eu tenho um contrato com patrocinador, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho personal trainer, eu tenho nutricionista, eu tenho quiropraxia, eu tenho tudo. Com todo esse time que eu montei por trás de mim, cara, isso tudo é muito fruto de tudo que eu passei até hoje, cara, de tudo que eu vivenciei, principalmente de tudo que eu deixei de viver, que eu abdiquei em função do esporte. Eu vivo com fisiculturismo desde o primeiro momento que eu me encontrei com gente, cara. Aqui a gente acabou de fazer todas as comidas para a viagem. O Cris me enviou o cardápio. A gente preparou vegetais, filé de salmão, filé de tilápia, peito de frango. Aqui todos os potes com o nome das refeições e o que eu estou transportando, né, para mim ter um controle das minhas refeições. Eu estou só finalizando de preparar umas batatas ali, então praticamente a comida está toda pronta. Agora a Carol vai me ajudar a colocar cada comida referente à etiqueta de cada pote. Depois lá eu vou no supermercado e eu preparo a comida no meu quarto, ou o Cris me ajuda, ou também o próprio hotel fornece a comida.
é o clima da viagem, é o clima da competição, é isso que movimenta, é isso que motiva a gente a trabalhar, acordar todos os dias. E a gente ficou sem vivenciar esse clima durante 1 ano e meio. E hoje a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar para Los Angeles para minha estreia numa categoria nova. Consegui fazer uma preparação perfeita, visando meu físico, em nenhum momento visando peso corporal ou bater algum peso, no caso da categoria 202. Mas eu espero que a minha participação no Arnold e no Flex Pro, ou minhas participações no próprio Olympia 202 e nas futuras competições, elas possam contribuir de alguma forma para outros brasileiros, não só no sentido de motivar outros atletas a buscarem seus sonhos, mas abrir os olhos das pessoas para o Brasil, para as empresas, para eles perceberem que o Brasil é um celeiro e o Brasil tem potencial para crescer no esporte. Esquentaram para mim a comida, por isso que é bom fazer amizade com os comissários. Consegue tudo o que tu quer. Aqui é exatamente o café da manhã que eu tomo em casa, clara de ovo com aveia, só que eu tive que fazer no formato de wrap para poder transportar no avião. Eu tenho que fazer minhas refeições nos mesmos horários, porém eu estou numa situação totalmente adversa, em trânsito, pegando voos, conexões, então é uma preocupação que eu tenho extra no dia da viagem. Tudo certo, porque o horário do voo coincidiu com o horário da minha rotina normal, então eu pude dormir no mesmo horário que eu durmo em casa normalmente, acordar no mesmo horário que eu acordo em casa, tomar café no mesmo horário. A gente chegou em Miami, o rapaz mandou a gente pegar a linha vermelha e ele abriu todas as minhas bagagens, conferiu todas as minhas comidas, mas como eu sou bem organizado, ele conseguiu entender facilmente e elogiou. Ele quase ficou com o frango, Edu. Ele falou que o peixe não teria problema, isso é até legal as pessoas saberem, só que ele falou que o frango ele foi checar, mas como ele viu que estava tudo cozido, bem cozido, bem preparado, ele deixou a gente passar com todas as comidas. E eu perguntei para ele uma sugestão da próxima vez, como levar as comidas, e ele sugeriu que eu levasse elas da mesma forma com que eu estou levando hoje. Dentro dessa bolsa eu tenho algumas placas que não são líquidas, todas as comidas têm que ser com tampas transparentes e embaladas com o que tem dentro e as quantidades. As cápsulas da probiótica elas são grafadas com o nome BCA, cálcio, CMA, então isso facilita bastante na hora de passar pelo processo de segurança. Agora vamos esperar o voo para Los Angeles, temos mais algumas horas de voo até encontrar o cruzaceto e começar a segunda parte final da preparação. Contando o tempo de viagem e o tempo de trânsito, nós levamos 29 horas da minha casa até o hotel em Los Angeles. Eu já estou trabalhando com o Cris há 3 anos, esse é o 3º ano. Meu primeiro trabalho com o Cris foi para o Olympia de 2009. Eu atingi uma forma física inesperada, onde eu jamais me vi tão seco e tão bem. Logo que eu chego a Los Angeles, o Cris prontamente pede para me ver, porque ele quer avaliar quais os efeitos da viagem que eu sofri, mas principalmente como está o meu físico naquele momento. E ele pede para mim fazer as poses, onde ele avalia e vê como ele precisa agir. Normalmente o Cris não tem um plano ou um protocolo para seguir. Normalmente quem vai dizer como ele deve agir é o feedback que o meu corpo vai dar para ele. Então por isso a necessidade de ele me ver o tempo inteiro, a cada refeição inclusive. Eduardo,
one of the things that makes him unique is that he doesn't complain. If you said, jump, he'd say, you want me to jump high or just little? And I'd say, high, of course. And he'd say, okay, I'll jump 2 times then. He's like a combination of a computer and a machine. Because a computer you can depend on, you push the button and it comes on. Eduardo you can depend on, if it's 5 in the morning, he's up eating meal 1. And a machine, because you can always run them really hard and they never complain. He's one of the smartest bodybuilders I've met, because he not only does the work and works hard and doesn't complain, but he also wants to know, understanding why. Why do we do this? Why do I do that? How can I make this machine even better? This is Eduardo. A gente decidiu não treinar nesse dia porque, como a viagem ela foi muito cansativa, até um pouco mais do que previsto, então como eu estava muito cansado nesse dia, meu corpo ainda não tinha se recuperado, o Chris achou melhor a gente não ir para a academia e eu poder comer e descansar, porque isso ia fazer melhor para o meu físico do que se eu tivesse ido para a academia. Eu fui direto no restaurante do hotel para verificar alguns preços de alguns pratos. Tinha tudo o que eu precisava lá, só que eu percebi que era tudo muito caro. A gente achou que uma atitude mais viável seria a gente ir no supermercado, comprar um fogão, já que o quarto tinha todas as conveniências como micro-ondas, pia e refrigerador. Isso a gente ia economizar em dinheiro e também em tempo. Show them like this first, like shoulder arm. This is enough? No. This is enough? Yes. O Chris, nessa época agora, ele faz mudanças muito intensas, muda o tempo inteiro. Então eu tenho até um caderninho onde eu anoto as coisas, porque é muito detalhe, é muita informação. Vou levar 60 gramas de whey protein. Quando eu me encontro com o Chris nos Estados Unidos uma semana antes da competição, eu fico tranquilo, porque eu tô praticamente com ele em tempo integral. A gente acorda da manhã e vai dormir, o Chris está sempre ao nosso lado, me olhando, fazendo as modificações necessárias, então eu não preciso me preocupar muito. É engraçado porque eu tô com o Chris já faz quase 4 anos e a primeira vez que ele me preparou, eu falei para ele que eu não abriria mão do mingau de aveia. Então normalmente quando ele utiliza uma manobra onde ele quer aumentar o carboidrato, ele coloca 2, 3 mingais de aveia ao longo do dia. Eu adoro aveia. Sempre que eu vou a Los Angeles, eu treino na Gold Gym, em Venice, que é uma academia muito famosa e ela é conhecida como a meca do bodybuilder. E é onde muitos profissionais treinam e quando tu entra na Gold, além do espírito, uma energia, tu sente uma energia, uma vibração boa, por causa que ela é uma academia que carrega toda uma história e isso nos motiva. Sempre que eu tô treinando, sempre que eu tô na Gold treinando, eu sinto essa vibração, essa energia, porque é uma academia realmente muito tradicional e todos os bodybuilders Mr. Olympia já passaram por ali, então é uma academia muito inspiradora. Se eu fechar, vai muito pro cotovelo. Se eu abrir, a tensão fica mais no ombro. Essa máquina faz isso, ó.
Aquela ali, ela converge. Não Duda. Like a machine. Like a machine. Some people look at wine, they want to know, is it dry, is it sweet, how does it taste on the tongue, and they study it for hours and they travel all over to look for the best wine. Eduardo is more serious about his food than people are about their wine. He will spend 5 hours in this grocery store looking at different things, right? Look, this is Eduardo's wine here, right? Esse daqui é pra usar na frango, ovo, vegetais. Essa aqui é a maneira mais prática de se preparar vegetais quando está viajando. Uma boca de forno, a gente coloca água embaixo, abre essa espécie de leque, coloca em cima e deixa o vapor da água cozinhar os vegetais. Na verdade, eu iniciei fazendo a massagem, o alongamento miofacial em Florianópolis com uma menina chamada Gisele Batista. Até então eu vinha fazendo esse trabalho com ela aqui em Floripa e eu estava muito contente com o resultado. E quando eu fui a Los Angeles, eu conversei com o Cris, e o Cris, através das fotos, ele já tinha percebido que quando eu fazia essas sessões com ela aqui, eu enviava fotos para o Cris, ele já tinha percebido que o meu físico melhorava muito em virtude das massagens, do alongamento miofascial e das sessões de quiropraxia. E eu já tinha percebido que era muito positivo. Então, quando eu fui a Los Angeles, o Cris me apresentou o Derek e ele falou que tinha um amigo chamado Derek Franzhoff e que morava em San Diego e que poderia ir até Los Angeles para me ajudar na massagem e no alongamento miofascial. E aí, quando nós chegamos em Los Angeles, ele ligou pro Derek, o Derek pegou o carro dele, foi até Los Angeles me atender à noite e ele foi muito legal comigo, foi muito prestativo e realmente depois de um voo tão desgastante, ele fez um trabalho muito bom e no outro dia eu acordei me sentindo muito melhor. E foi interessante porque eu pude avaliar também o quanto a Gisele aqui em Florianópolis era boa para mim, porque eu estava fazendo esse tipo de técnica com um dos grandes profissionais lá da área, e depois que eu fiz a sessão com ele eu percebi que eu era muito bem assessorado aqui em Florianópolis pela Gisele. Can you feel that? Estou fazendo isso que o Chico falar. As escápulas. Mantém o tronco. Engraçado. Arms and body together.
You missed the movement. You missed. Scap. Scap. Arms. Keep your body. Arms. Then scap. It's not only genetic. What? It's technical. O músculo vai te falando o que tu tem que fazer. Às vezes tu diz, tá treinando muito pesado perto da competição, mas isso não é uma regra, é o músculo que está te falando o que tu deve fazer naquele momento. É um pouco complexo de entender, por isso que é interessante a presença do Cris, do nutricionista junto, e ele vai percebendo a resposta que o músculo vai te dando. 217.6. Oh, I said 217.6. Kilograms. Oops. 99 kilograms. Oh, 218 pounds. Bodybuilding is his business, so today he was 218.2, same weight as yesterday, but better condition. So, just like the businessman, it'd be like the businessman coming in and saying, how do we do in sales today? And you say, we did $5,000. And I say, we did $5,000 yesterday. And you tell me today, yes, but today the products only cost us $2,000. And yesterday cost us $3,000. So, even though the weight's the same, even though the income is the same, the businessman's better today and Eduardo's better today. Um pouco antes da competição, ou através do e-mail ou do site das empresas, tu consegue agendar as sessões de pintura. Então, quando tu chega no hotel, tu recebe uma confirmação da empresa que está se hospedando no hotel. Normalmente fica no mesmo hotel. Eles preparam todo um quarto com todas as proteções para não sujar o quarto, e tu tem horário marcado. Então, normalmente, dependendo do atleta ou da cor da pele, ele precisa de mais ou menos sessões de pintura. Isso é feito por uma pessoa, ou por um atleta, ou por alguém que trabalha na empresa. No meu caso, normalmente eu uso algumas bases que eu mesmo faço no quarto, e depois eu vou pro Tani e faço a pintura propriamente dita. Normalmente eu faço de 2 a 3 sessões de pintura. Ontem funcionou tão bem, o Cris ficou tão feliz ontem com o resultado que ele resolveu repetir o menu de hoje. E os horários das refeições coincidiram exatamente com os de ontem. Eu acabei de comer, é uma curiosidade só, eu acabei de comer, eu anoto sempre o horário pra gente saber. Se um dia o Edu se separar de mim, eu vou leiloar os caderninhos dele. Chris, the secret is when you know listen your body, you know what to do. Yeah. Because your body He's in control. yeah. Not you, your body. Exactly.
I like the example like travel. You said me one time on the flight, the pilot has a plan, but the flight, there's a turbulence, there's a circumstance. So when you have to coming up, coming down, slow, fast. So this in the bodybuilder is the same. You are on the fly. This is a pilot now. This is your pilot talking to Eduardo. Lower the altitude a little bit now. Bring the altitude down, please. No, I think Chris is not a pilot. I'm a pilot and Chris is the tower. Eu terminei de comer hoje o mesmo prato, na mesma hora de ontem. A gente está indo na academia hoje. Só que hoje vai ser um pouco mais rápido porque eu tenho um meeting. Na verdade eu nem achei que ia treinar hoje. A gente decidiu na hora. A gente tem um plano, mas à medida que o tempo vai passando, o meu corpo vai respondendo aos estímulos e os planos vão mudando, vão se adaptando. Então, na verdade não estava planejado ir para a academia hoje, mas em virtude de a gente ter se sentido bem, de eu ter acordado bem, o Cruz resolveu que a gente fosse. Então é simples, não tem segredo. Na verdade, o maior segredo é de saber escutar o teu corpo. What I'm looking for the last week is, are you better today than yesterday? This is all I ask myself. And if the answer is yes, I just sit on the couch and I watch TV. Because there's nothing I want to do. I don't want to try to change something to screw it up. And I don't need to say, I helped Eduardo with some special thing and it made him better. Because a lot of times when people try to do something unique, different, special, it screws them up. It's a mistake. So my philosophy is, if things are going good, let them go good. Normalmente antes das competições profissionais existe um meeting onde nada mais é que uma espécie de check-in, onde eles repassam todas as regras para os atletas e eles repassam todo o cronograma e tiram as dúvidas, eventuais dúvidas que alguém tenha. No meeting é onde eles falam com os horários que a gente deve estar presente e onde a gente entrega o CD com a música e assina os contratos, os documentos, as coisas que faltam. E normalmente no meeting, após o meeting, a gente dá uma série de entrevistas. Normalmente é onde se encontram todos os sites, toda a mídia especializada. Elas aproveitam o meeting porque é a oportunidade de elas poder conversar um pouco com o atleta um dia antes da competição. Então é uma hora bem disputada pela mídia, no sentido de querer saber a última palavra do atleta, o que ele espera do show no dia seguinte. Eduardo Correa, one day out from the 2012 Flex Pro Show, where he's going to be in the open class. Tento me manter concentrado o tempo todo. Tento manter esse clima de paz o tempo inteiro, por isso que eu gosto de silêncio. É quando eu fico no quarto com a Carol, com o Cris, a gente mantém o silêncio, a gente respeita um outro. Acho que isso é o mais importante. Eu não gosto de agito nessa hora. Poucas pessoas entendem, né? Muitas pessoas ligam agora na véspera para mim, mandam mensagens no intuito de me ajudar. Isso só me fortalece, mas eu gosto mesmo de ficar quietinho. Carol, antes de sair, ela é muito carinhosa e ela tenta nos momentos antes de sair do quarto, de deixar o quarto,
ela me chamou e tentou falar algumas coisas para mim. E eu pedi para ela que ela não fizesse isso, porque nessas horas eu tento me concentrar ao máximo no que eu estou fazendo, porque não acabou ainda. Sugar free, peppermint. All the dope boys yelling, bring 'em out, bring 'em out, the back gate, bring 'em out, bring 'em out, girls yelling, bring 'em out, bring 'em out, girls yelling, bring 'em out, bring 'em out, all the dope boys yelling, bring 'em out, bring 'em out, the back gate yelling, bring 'em out, bring 'em out. Where's the boot on the car? Yeah. I don't need caffeine, for sure. Yeah, man. Tudo é feito de forma muito profissional, com seriedade. Os horários das competições são cumpridos com muita exatidão. Não há atrasos, não há nenhum erro na hora da execução de uma música de um atleta. Então as coisas são feitas mesmo com muito profissionalismo e isso proporciona um espetáculo maior para o público, que são as pessoas que pagam para estar ali prestigiando esses atletas, né? Um dia que é tão especial para nós. Eu acho que poucas pessoas hoje elas têm a oportunidade de fazer o que gostam e de poder lutar pelos seus sonhos. Então eu me sinto privilegiado de poder acordar todos os dias e vestir a minha roupa de treino, que seria o meu uniforme de trabalho, e poder ir para a minha academia, que é o meu escritório, executar o meu treino com prazer, com alegria. Eu me sinto altamente motivado porque eu sei que eu estou fazendo algo e eu sou inspiração para muitos outros atletas e pessoas e praticantes da atividade física, e eu sei que as pessoas do meu país e meus fãs no mundo inteiro sempre esperam que eu dê o melhor de mim. Então, para mim, o mais importante nesse dia tão especial é eu conseguir dar o meu melhor. Aqui no backstage tem um clima um pouco de tensão, de tempo, tem horário para tudo. Eles vão começar a chamar os atletas para fazer os últimos retoques daqui a pouco. E aí a frequência aumenta um pouquinho, eles chamam, fazem a fila para subir no palco. Então eu tento manter a minha frequência cardíaca sempre controlada, não deixando alterar muito, falando devagar, fazendo as coisas bem calmo, porque isso vai me trazer tranquilidade, vai me trazer foco, eu vou conseguir me concentrar mais no que eu estou fazendo. E se eu me manter nervoso, tenso, deixar o clima me absorver, o clima de competição me absorver, e eu começar a pensar em tudo que eu passei para estar aqui, isso vai me fazer um pouco ansioso, vai me tirar um pouco o foco. Treinei muito para estar aqui, dieta, cardiovascular. Eu vivi praticamente os últimos meses da minha vida só treinando para o dia de hoje. E a minha maneira pessoal de lidar com isso agora, nesse instante, é não tentar pensar muito, sabe? É me concentrar no que eu tenho que fazer no palco.
my first, most beautiful Brazilian man I've ever seen back in the day. In the Pittsburgh Crow, 202. I have the only Brazilian. I don't know, it was the first Brazilian I've ever saw with the beautiful teeth. Hoje, na verdade, eu vou só mostrar o que eu fiz. Eu vou só apresentar o tanto que eu treinei, o quanto que eu comi, o quanto que eu me dediquei. Eu sinto prazer não só em competir e estar em cima do palco, mas eu sinto prazer em me preparar, sabe? Eu sinto prazer na hora que eu entro na academia, eu posso estar cansado. Eu sinto prazer na comida que eu faço, mesmo sendo comida de dieta. Eu sinto prazer em... Eu acho que esse é o segredo de qualquer profissional, tanto no bodybuilder quanto em qualquer profissão na tua vida. A partir do momento que tu sente prazer no que tu faz, tu é um bom profissional.